Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula síncrona do curso de Álgebra 1. Hoje a gente vai fazer exercícios sobre os materiais das semanas 3, 4 e 5, tá? Tem um exercício da semana 3, o restante é basicamente todas as questões que estão nos materiais das semanas 4 e 5. Eu espero que a partir da semana que vem a gente consiga ter aulas tipo semanais, né? Mas eu sempre, é, 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 ultimamente tenho tido algum imprevisto, algum problema técnico que está me impedindo de conseguir fazer isso. Mas pelo menos essa frequência mínima que o EAD pede, né, que é uma aula a cada 15 dias, a gente está mantendo. Essa é a sexta semana do curso e é a terceira aula síncrona, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui com essa primeira questão, que tem três itens para a gente fazer. Eu vou resolver os dois primeiros e o terceiro fica para vocês resolverem mesmo, tá? Que é a gente usar o algoritmo de Euclides para calcular quem é o MDC entre esses números aí, certo? O algoritmo de Euclides, ele é baseado no algoritmo da divisão. A gente vai fazer divisões sucessivas até chegar a um ponto em que o resto que a gente acha é zero, certo? Quando a gente achar algum resto que é zero, o resto imediatamente anterior a esse vai ser o MDC. Então, isso aí está demonstrado lá no material, tá? Vamos começar aqui com a letra A. Letra A, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso sair dividindo, vou fazer uma sequência de divisões. Então, inicialmente, eu divido 1.385 por 150, tá? Então, 1.385 por 150, tá? 150 vezes 10 daria 1.500. Então, 150 vezes 9 daria 1.350, né? Então, fica 9 aqui no quociente. Então, vem para cá, menos 1.350. E aí fica 35. Aí divido 35 por 150, acabou a divisão, né? Porque eu faço aqui faço divisão inteira. Então, aqui eu tenho 9 como quociente, 9 como quociente e tenho 35, certo, como resto. Aí, como eu não obtive resto zero, eu continuo. Então, agora eu vou dividir 150 pelo resto que eu obtive. Então, eu vou fazer ó, 150 por 35. Beleza, 35 vezes 2 vai dar 70. 70 vezes 2 dá 140. Então, se eu fizer 35 vezes 4, vai dar 140, né? Fazendo essa subtração aqui dá 10. Então, eu ainda não obtive resto zero, então eu vou continuar com esse processo, tá? Sempre dividindo o divisor da etapa anterior pelo resto da etapa anterior. Então, agora eu divido 35 por 10. Divido, certo, 35 por 10. 35 por 10 vai dar 3 aqui no quociente, e o resto dá 5, certo? O resto ainda não é zero, então eu vou continuar. Divido meu divisor dessa etapa pelo resto dessa etapa aqui. Eu vou dividir 10 por 5, aí dá quociente 2 e resto zero. Aí agora acabou o processo, né? Que eu cheguei no resto zero. Se eu cheguei no resto zero, meu quociente, desculpa, o meu último resto que não foi zero é o MDC, certo? Então, daqui, pelo algoritmo de Euclides, eu vejo que o MDC de 1.385 e 150 é 5, certo? Aí tem a segunda parte aqui, ó, que diz que em seguida escreva esse MDC como combinação linear dos inteiros em cada item. Bem, para fazer isso, a gente lembra do que é que diz o algoritmo da divisão. O que é que a gente tem? A gente sabe que se eu divido A por B, um inteiro A por um inteiro B, eu obtenho
um Q aqui no quociente e um R aqui no resto, tá que se eu multiplicar B por Q e adicionar com o resto, tá igual ao dividendo, tá? Então eu tenho que A é igual a Q vezes B mais R, onde esse R aí tem uma propriedade que ele é maior ou igual a zero e menor que o divisor. Pronto. Então isso aqui que é o algoritmo da divisão. Tá lá no material. Beleza. Então, certo, dessa divisão aqui, o que é que a gente tem? A gente tem que, bem, 35 ele é 3 vezes 10 mais 5. O que é que eu quero fazer? Eu quero escrever o MDC como combinação linear dos inteiros em cada item. Para quem já fez o curso de álgebra linear, vai lembrar. Quem não fez, escrever como combinação linear significa o quê? Bem, se eu quero escrever o meu MDC aqui, né, que é 5 como combinação linear dos dois inteiros que eu tenho, isso quer dizer que eu quero escrever assim, ó, 5 igual a algum inteiro vezes 1.385 mais algum inteiro vezes 150. É isso que eu quero fazer aqui nessa segunda parte da letra A, certo? Eu quero descobrir quem são esses inteiros aí, alfa e beta. E a gente escrever essa equação aí, certo? 5 igual a alguém vezes 1.385 mais alguém vezes 150, é escrever 5 como combinação linear dos dois inteiros, 1.385 e 150. Então, quem eu quero que fique isolado é o 5. Aí eu venho aqui, nessa equação que eu tenho aqui, ó, e isolo o 5. Eu vou ter 5 igual a 1 vezes 35, tá? Peraí que a minha caneta que deu uma bugada. 1 vezes 35 menos 3 vezes 10. Ok. Aí agora, eu não quero que fique nem. Bem, se eu ficasse assim, eu tinha o quê? Eu tinha 5 escrito como combinação linear de 35 e de 10. Mas eu não quero nem com 35 e nem com 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu obtenho do algoritmo da divisão nessa divisão aqui, ó. O que é que essa me diz? Me diz que 150 é igual a, pronto, 4 vezes 35 mais 10. Então, 10 é o quê? 10 é 150 menos 4 vezes 35. Aí eu substituo isso na minha equação anterior. Eu vou ficar com o quê? 5 é igual a 1 vezes 35 menos 3 vezes 150, né? 1 vezes 150 menos 4 vezes 35. Aí vai ficar, certo? De que maneira? Eu vou ter 1 vezes 35 menos 3 vezes menos 4, então fica mais 12 vezes 35. Aí 1 mais 12 dá 13 vezes 35, certo? Menos 3 vezes 150. Ok, já fiz com que esse 150 aqui aparecesse, né? Mas eu não quero que fique com esse 35 aqui. Então, o que é que eu faço? Eu uso essa divisão. O que é que essa divisão me diz? Me diz que 1.385 é o quê? 9 vezes 150 mais 35. Aí eu isolo esse 35. Eu vou ter que 35 é 1.385 menos 9 vezes 150. E aí substituo lá. Aí como é que vai ficar? 5 é igual a 13 vezes, quem é que é 35? É 1.385 menos 9 vezes 150. Menos 3 vezes 150. Beleza, então como é que vai ser? É 13 vezes 1.385. Não mexo aqui. 13 vezes menos 9. Bem, se fosse 13 vezes 10 daria 130. 13 vezes 9 é 130, subtraindo 13, né? Então daria 117. Então fica menos 117 vezes 150 menos 3 vezes 150. Então, menos 117 menos 3 fica menos 120. Então, menos 120 vezes 150. E aí terminou.
Por quê? Eu escrevi 5 como alguém vezes 1.385 mais alguém vezes 150. O alfa aqui no caso seria 13, né? E o beta seria menos 120. Vocês entenderam? Então, para achar quem é que é o MDC, você vai fazendo divisões sucessivas, tá? Você divide o maior inteiro pelo menor inteiro, aí acha um quociente e um resto. Enquanto o resto não for zero, você segue dividindo o divisor pelo resto. Divisor pelo resto, divisor pelo resto, divisor pelo resto, até chegar o resto zero. Aí o último resto que não for zero é o MDC. E para escrever esse MDC como combinação linear dos dois inteiros, o que é que você faz? Você vai desfazendo o processo. Você usa o algoritmo da divisão para escrever, que nem a gente fez aqui. Dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Faz isso com todas as divisões que aparecerem, vai sempre isolando o resto e substituindo da última até a primeira. Quando a gente voltar para a primeira divisão, aí vai ter o resultado, tá? Vai ter essa combinação linear. Tá certo? Pronto, posso passar para outra? Eu vou fazer a letra B agora, tá? Deixa eu inserir outro slide aqui. Na B, ó, é entre 619 e 450. Como que eu faço? Eu começo dividindo 619 por 450. Aí eu vou obter quociente igual a 1 e resto 619 menos 450, aí dá 169, né? 169, não é isso? É, beleza. Então eu não obtive resto zero, então eu continuo com as divisões. Eu agora divido o meu divisor da etapa anterior pelo resto que eu obtive, tá? Então, bem, se eu fizer 169 vezes 4, já vai dar mais do que 600. Então, não vai ser. Se eu fizer vezes 3, né? 16 vezes 3 daria 48. Então, 169 vezes 3 vai dar maior. Então, vai ser vezes 2 mesmo, que vai ser vezes 2. Se eu fizer 169 vezes 2, 170 vezes 2 daria 340. 169 vezes 2, então, vai dar 340 menos 2. Vai dar igual a 338. E aí a gente subtrai aqui. Ok, aí isso aqui vai me dar 112, não é isso? Exatamente. Daria 112. Não deu resto zero ainda, então eu continuo com as divisões. 169 por 112. De novo dá resto 1. Aí, desculpa, quociente 1. Então eu faço 169 menos 112. Aí dá 7 e 5, 57. Não deu resto zero e continuo dividindo. 112 por 57. Aí vai dar, se eu fizer vezes 2, vai dar 114 já, né? Já vai ficar maior. Então vai dar vezes um mesmo, certo? E o resto fica 55, não é isso? 55. Não deu zero ainda, então eu continuo. 57 dividido por 55, de novo dá resto 1. De novo, dá quociente 1. E aí eu subtraio 55 e dá 2. Aí agora vai ficar mais fácil já. 55 por 2, aí vai dar 27, né? No quociente. 2 vezes 27 daria 54, o resto 1. E aí 2 dividido por 1 dá 2 e resto zero. Pronto. Então aqui finaliza e o MDC é 1. É o último resto diferente de zero que a gente obtém. Então, o MDC entre 619 e 450 é 1. Só uma observação é que quando o MDC entre dois inteiros é 1,
Aí a gente fala que eles são relativamente primos ou que são números inteiros coprimos, certo? O termo que eu vou preferir usar vai ser relativamente primos mesmo, tá? Aí agora bem, eu quero escrever esse MDC, o 1, como combinação linear dos dois inteiros, de 619 e de 450. Então eu vou fazendo as divisões do algoritmo do algoritmo da divisão de Euclides. Então eu começo com essa divisão aqui. Vamos chamar essa divisão aí de A, certo? Pela divisão A, o que é que a gente tem? A gente sabe que 55 ele é 27 vezes 2 mais 1. Então, 1 é 55 menos 27 vezes 2. Aí guarda isso e vamos para a segunda divisão aqui, ó, que é essa aqui, a B. Pela divisão B, o que é que a gente tem agora? Que 57 é igual a 1 vezes 55 mais 2. Então, 2 é 57 menos 1 vezes 55. E aí eu substituo aqui da etapa anterior. Eu vou ter que 1 é igual a 55 menos 27 vezes 2. Mais 2 é o quê? 57 menos 1 vezes 55. Beleza, então o que é que vai ficar? 55 menos 27 vezes menos 1 vezes 55 dá mais 27 vezes 55, né? Então ficou 1 vezes 55 mais 27 vezes 55, fica 28 vezes 55 menos 27 vezes 57. Beleza, então essa aqui é o que eu tenho após a segunda etapa, indo do final para o começo. Vamos para a terceira divisão, que é essa aqui agora. Na terceira divisão, o que é que ela indica para a gente? Que 112 é igual a 1 vezes 57 mais 55. Então, 55 vai ser 112 menos 1 vezes 57. Então, joga isso daqui, ó. Aí, o que é que vai dar? 1 vai ser, era 28 vezes 55, né? Então, vai ficar 28 vezes 112 menos 1 vezes 57, menos 27 vezes 57. Aí, o que é que vai dar? Vai dar 28 vezes 112. Aí, menos 28 vezes 57, menos 27 vezes 57. 28 mais 27 dá 55. Então, fica menos 55 vezes 57. Então, até aqui o que eu tenho é isso. E vamos seguir. Nessa divisão aqui, ó, de divisão D. O que é que a gente sabe nela? Que 169 é 1 vezes 112 mais 57. Ok, né? Então, 57 vai ser 169, certo? Menos 1 vezes 112. Então, substitui daqui agora. Aí vamos ter 1 igual a 28 vezes 112, menos 55, que multiplica quem? 169, menos 1 vezes 112. Ou seja, vai dar 28 vezes 112, menos 55 vezes menos 1 vezes 112. Então, fica 28 mais 55, né? Tudo isso vezes 112. 28 mais 55 dá 63, dá 83. 83 vezes 112, menos 55 vezes 169. Então, até aqui a gente tem esse resultado. Volta para a divisão E aqui agora. Essa próxima divisão. O que é que ela vai dar para a gente? Que 450 é igual a 2 vezes 169 mais 112. Tá certo? Então, 112 agora é 450 menos 2 vezes 169. Então, substituindo isso aqui, aí vai dar o quê? Que 1 é igual a 83 vezes 450 menos 2 vezes 169 menos 55 vezes 169.
Bem, aí eu tenho 83 vezes 450, certo? Aí menos, ó, eu tenho 83 vezes menos 2, então menos 166, tá certo? Menos 55. Então 166 mais 55 vai dar o quê? 6 com 5 dá 11, vai 1. 1 com 6, 7. 7 com 5 dá 12, vai 1 de novo. 221, né? Só que lembra que é menos isso, né? Tinha o menos daqui e o menos daqui. Então, menos 221 vezes 169. E para finalizar, a gente volta para essa última divisão aqui, que diz o quê? Divisão F. Diz que 619 é 1 vezes 450 mais 169. Portanto, 169 é quem? 619 menos 1 vezes 450. E aí substitui daqui de baixo. Ó. Aí vai ter 1 igual a 83 vezes 450 menos 221, que multiplica 619 menos 1 vezes 450, né? Ok, então vai ficar o quê no fim das contas? 83 vezes 450, né? Mais 221 vezes 450. Aí 221 mais 83, aqui dá 4, 2 com 8 dá 10, vai 1, 304 vezes 450, menos 221 vezes 619. Finalmente, terminou. Tá? Então, a resposta é essa aqui, tá? É meio trabalhoso só, tá? Mas é um processo bastante simples. Você faz as divisões, depois você volta desfazendo tudo que você fez para escrever o último resto, né? O último resto diferente de zero, que é o MDC, como combinação linear dos dois inteiros que você iniciou, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Pronto, beleza, né? Então, pronto, vamos passar aqui para o próximo exemplo. Aí eu vi agora que teve uma pergunta aqui, ó, professor, como será cobrado nas provas? Serão assim todos teóricos ou o senhor vai mostrar algum cálculo desse assunto? Bem, eu estou mostrando aqui cálculos, né? Então tem coisas de cálculo mesmo no meio do caminho. A maior parte da prova vai ser com questões envolvendo contas que nem essas aqui que a gente fez, tá? Na aula de hoje vai ter mais questões de cálculo, mas na prova também vai ter algumas coisas teóricas. Vai ser meio mesclado, tipo 70% com conta, 30% com coisa teórica. Tá, tá, beleza? Vai ser mais ou menos assim. Vou passar aqui pro exemplo seguinte. Aqui tem uma demonstração mesmo. Mostre que em um anel, um elemento não pode ser um invertível e um divisor de zero ao mesmo tempo. Então, primeiro, o que é um inversível? O que é um invertível? O que é um divisor de zero, né? Então, deixa eu escrever aqui. Então, digamos que eu estou com um anel A. Então, Azinho em um anel A é invertível se ele tem inverso multiplicativo. Então, se existe B em A, tal que se eu multiplicar os dois dá o 1. Tal que A vezes B dá 1. Que também é igual a B vezes A nesse caso. E eu digo que A no anel é um divisor de zero se existe um C no anel, tal que se eu multiplicar o A por C dá zero, certo? Nos inteiros não tem divisor de zero, não tem como eu multiplicar. Sim, claro, né? Aqui o A não pode ser zero. Para ser considerado divisor de zero, ele não pode ser zero. Então tem que ter um C também diferente de zero, certo? Tal que se eu multiplicar os dois, não sendo zero, e dá zero no fim. Nos inteiros não tem como acontecer isso, né?
Mas em outras estruturas de anéis é possível acontecer isso, por exemplo, com matrizes. Se eu multiplico, por exemplo, essa matriz aqui por essa matriz aqui, nenhuma das duas é a matriz nula, né? Mas se eu multiplicar as duas, eu vou ter o quê? 1 vezes 0 mais 0 vezes 0 dá 0 aqui. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 dá 0 aqui. 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 dá 0 aqui. 0 vezes 0 mais 0 vezes 1 dá 0 aqui. Então, eu multipliquei duas matrizes que não são zero, que não são a matriz nula, e obtive no fim a matriz nula. Então, em anéis de matrizes, em geral, eu tenho elementos que são divisores de zero. Nos inteiros eu não tenho, e em anéis arbitrários pode ser que eu tenha, tá? Se tiver algum anel comutativo e que tem unidade que não tenha divisor de zero, aí a gente fala que ele é um domínio de integridade. Isso aí está tudo lá no material. Então, aqui nesse exercício, eu quero mostrar que não tem como um elemento ser invertível e ser divisor de zero ao mesmo tempo, tá? Lembra que em um anel a gente supôs no material lá que o zero e o um tinham que ser elementos distintos, porque se o zero e o um fossem a mesma coisa, então o anel só ia ter um elemento, que era o zero. E aí, esse caso, a gente exclui. Então, vamos demonstrar, tá? Então, digamos que A, é, que não é zero, é invertível e é também um divisor de zero, certo? O que é que isso significa? Significa que existem aqui duas coisas agora. Eu sei que existem um cara que é o Bzinho aí, ó, que é o seu inverso multiplicativo. Então, existe um B também diferente de zero, tal que A vezes B dá 1. E existe um C também diferente de zero, tal que A vezes C dá 0. A vezes C dá 0. Então, bem, eu tenho essa condição aqui, ó. A vezes C dá 0. Vou multiplicar dos dois lados por B. Dos dois lados. Quem é que é B? B é o inverso multiplicativo de A, tá? B é o A menos 1. Então, multiplico por B de ambos os lados. O que é que vai dar, então? Aí eu vou ter B vezes A vezes C igual a B vezes 0. B vezes A, tecnicamente, o que a gente tem são esses parênteses aqui, né? Porque eu multipliquei essa equação aqui. Então, eu fiz B vezes isso igual a, 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 a B vezes 0. Só que a multiplicação ela é associativa, né? Então, a gente tem como passar esses parênteses daqui para cá, para ficar assim. E aí a gente faz inicialmente essa multiplicação aqui. Só que aí, primeiro, quanto que é B vezes A? B é o inverso multiplicativo de A, então B vezes A dá 1. Então, do lado de cá eu vou ter 1. E do outro lado, B vezes 0. Lá no material a gente demonstrou já que qualquer elemento em um anel multiplicado por 0 dá 0. Então, se em um anel a gente tiver um elemento que seja ao mesmo tempo, seja inversível e seja divisor de zero, se acontecer isso, então o 1 e o 0 tem que ser iguais nesse anel. Aí a gente supôs, como axioma aqui da gente de anéis, que 1 e 0 são elementos diferentes. Então isso é um absurdo. Se é absurdo, não pode acontecer. E de onde que esse absurdo surgiu? Em a gente admitir que existia isso, né? Digamos que existe esse elemento A que é invertível ao mesmo tempo e divisor de zero. Não pode, porque se pudesse, resultaria em um absurdo. Eu teria um anel em que o 1 e o 0 são iguais. Tá certo? Absurdo. Então não pode acontecer. Se não pode acontecer, não pode um anel, não tem como ser invertível e ser divisor de zero ao mesmo tempo. Então foi uma demonstração é, é, por absurdo, contradição. Tá bom?
E aí, posso continuar? E aí, vocês, pessoal, também aproveitem lá o fórum que eu fiz lá no Avatar para vocês mandarem as dúvidas de vocês. Até agora, só uma pessoa mandou dúvida lá, certo? Vocês mandem que eu respondo. A pergunta lá que fizeram foi, acho que na sexta, eu só consegui responder hoje, mas eu respondo, tá bom? Então, a gente também tem um tutor, né, que é o Tiago. Tiago é um muito bom matemático, ele é um ótimo professor também. Ele está trabalhando como professor substituto no ensino presencial aqui na UFPE, além de trabalhar também como tutor aqui no EAD. Então ele é muito bom, ele sabe muita álgebra, ele pode te ajudar muito vocês também, tá? Então aproveitem ele também. Vamos agora para o exemplo seguinte, que de novo é uma coisa que envolve conta. Aqui eu vou fazer a letra A, no caso eu vou fazer a letra B, que é mais curta, e vou deixar a letra A para vocês fazerem. O que é que eu quero aqui? Eu quero determinar todos os elementos invertíveis e todos os divisores de zero em em Z30 e Z16. O que é Z30 e Z16, né? Vamos fazer aqui na letra B. O que é Z16? É o anel dos inteiros módulo 16. Anel dos inteiros módulo 16. Para quem não viu ainda o material, dê uma olhada lá. O que é o anel dos inteiros módulo 16? A gente só vai considerar os inteiros de 0 a 15. São os possíveis restos que aparecem na divisão por 16, tá? Certo? São os possíveis restos que aparecem na divisão por 16. Então, a gente vai ter esse conjunto aqui, ó, Z16. A gente representa assim, 0 com essa barrinha em cima, 1 com essa barrinha em cima, 2 com a barrinha em cima, 3, 4, 5, só os possíveis restos, até o último resto possível, que é 15. Ele é um anel porque a gente define as operações de que maneira? Para a gente somar dois elementos aí, então somar A mais B, isso é definido assim, você soma A e B e bota a barrinha em cima. Para multiplicar dois, mesma coisa, você multiplica o A e o C e bota a barrinha em cima. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo com exemplos aqui, né? Então, digamos que eu faça a multiplicação, é, é, a, a, a soma mesmo, que eu faça a soma. 3 mais 4. Pela definição, isso aqui dá 7. Tudo bem. 7 é um dos elementos que aparece aqui. Então, tá tudo bem dizer que o resultado dessa operação é 7. Agora, e se eu fizesse, sei lá, 12, que é um dos caras que aparece aqui nessa lista, né? Porque eu vou de 0 até 15, vezes 2. 12 vezes 2, pela forma que eu fiz a definição aqui, dá 24 com uma barrinha em cima. Só que 24 não é um dos elementos que aparece nessa lista aqui, porque eu só vou de 0 a 15. Então, 24 eu tenho que representar ele como um desses que está nessa lista. Como é que eu faço isso? Bem, eu divido 24 por 16. Esses elementos aqui não são os possíveis restos da divisão por 16. Então, qualquer resultado de operação que der, eu tenho que dividir tudo por 16. Então, eu divido 24 por 16. E o resultado que vai dar vai ser o resto. São sempre os restos das operações, tá? Qualquer coisa que eu fizer, eu vou dividir por 16. E eu represento o número como o resto dessa divisão. Então, 24 eu divido por 16. Dá o quê? Dá 1 e resto 8. Então, o resto da divisão de 24 por 16 é 8. Então, isso aqui na realidade é 8. 12 vezes 2, aqui nesse anel, dá 8, tá? Porque 24 e 8 deixam o mesmo resto quando eu divido por 16. O que importa aqui são só os restos. Se dois números deixam o mesmo resto quando eu divido por 16, então eles são iguais.
dentro desse anel, tá? Não é nos inteiros, não. Nesse anel dos inteiros módulo 16, se dois inteiros deixam o mesmo resto, quando eu divido por 16, eu represento eles como sendo iguais. Mas eu não falo que 24 é igual a 8. O 24 com a barrinha em cima é igual ao 8 com a barrinha em cima, ok? É porque outra forma de dizer é que 24 e 8 são congruentes módulo 16. Essa operação aqui de congruência também está lá no material, tá? Vocês deem uma lida lá. O que é que significa isso? Significa que 16 divide a diferença entre 24 e 8. Tudo isso é equivalente, é a mesma coisa, certo? Então, de novo, por exemplo, se eu faço agora 3 vezes 10, por exemplo. Ou então outra coisa, deixa eu ver aqui, se eu faço 3 vezes, se eu faço 4 vezes 8. 4 vezes 8 vai dar o quê? Dá 32. 32 com a barrinha em cima. Só que 32 não é um dos caras que está nessa lista aqui. O que é que eu tenho que fazer? Dividir 32 por 16. Aí dá 2 e resto zero. Se der o resto zero, isso aqui é igual a zero. Zero com a barrinha em cima. Então você já repara que esse anel, o Z16, tem divisores de zero, né? Porque eu multipliquei aqui ó, duas coisas que não são zero e obtive zero no final. Então é uma coisa que não acontece no caso dos inteiros em geral. E quando é que eu sei que um elemento em Z16 ou em Z30 ou em qualquer ZN é inversível? Então, a classe de A é invertível em Z16 se o máximo divisor, se o máximo divisor comum entre A e 16 for igual a 1. E se não for igual a 1, então ele é divisor de zero. Então A é divisor de zero em Z16, se o MDC entre A e 16 for maior que 1, certo? Tudo isso aí está demonstrado lá no material, está com alguns exemplos também, tá? Então, bem, como é que eu vejo então quem são os elementos inversíveis? Eu tenho que ver todos os que estão em Z16 e ver quais que têm máximo divisor comum com 16 igual a 1, quais que são é, 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 relativamente que são relativamente primos com 16. Então, ignora os zeros, zero é a parte, mas aí os outros. Eu tenho um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza. Aí ele vai ser inversível ou ele vai ser divisor de zero? Qual que é o MDC entre um e 16? É um, né? Então, um é inversível. E quem que é o seu inverso multiplicativo, que eu estou pedindo aqui também para dizer quem é? É um, certo? Um a menos um é um. Pronto, 2 agora. 2 é inversível ou é divisor de zero? Então, qual que é o máximo divisor comum entre 2 e 16? É 2. 2 é maior que um, então 2 é divisor de zero. Divisor de zero. Divisor de zero. E quem que é o elemento B tal que multiplicando os dois vai dar igual a zero? Ó, para ficar mais fácil de a gente entender o que é que está acontecendo, eu estou associando os inteiros com o resto da divisão por 16, certo? Então, sempre que o resto for zero, o inteiro é associado ao zero.
Quando é que o resto da divisão por 16 vai dar zero? Quando o número for múltiplo de 16. Existe algum inteiro. Pronto, qual que é o menor inteiro que eu multiplicando ele é por 2, o menor inteiro positivo que eu multiplicando ele por 2 vai dar igual a um múltiplo de 16. Vai ser 8, né? Você multiplicar 2 por 8 dá 16. E 16 nesse anel aqui, é, aqui nesse contexto, 16 e zero são a mesma coisa, porque os dois deixam o resto igual a zero quando eu divido por 16. Então, o B aqui da conta não é zero, não, tá? Aqui tá errado. O B da conta aqui é 8. Porque se eu multiplicar 2 por 8 dá 16. E 16 aqui é a mesma coisa que zero. Tá certo? Vamos seguir aqui, ó. É, é, o 3. Ele é o quê? Ele é inversível, ele é invertível ou ele é divisor de zero? Eu tenho que olhar para o MDC entre 3 e 16. Qual que é esse MDC? É um, né? É um. Então eu tenho que o 3 é invertível. E quem que é o inverso multiplicativo? Eu tenho que pensar em quem que eu multiplico por 3 que eu fico é, igual a um, né? Que quando eu dividir por 16 vai deixar resto um. É rapidinho, pessoal. Pronto, pronto, voltei. Aqui começou a chover, aí eu tive que é, ajeitar a janela aqui para não mostrar tudo, para não molhar tudo aqui na casa. Então, vê, eu tenho que pensar em alguém que multiplicando por 3 o resultado deixa resto um quando eu dividir por 16. Vai ficando meio difícil de a gente ver qual é o número, né? Então, o que é que a gente pode fazer, então, nesse caso? É o algoritmo que eu mostrei ainda agora, é tentar escrever esse MDC 1 como combinação linear de 3 e de 16, certo? Eu não vou fazer a conta para todos, não vou deixar para vocês fazerem aí quando vocês estiverem revisando, mas qual que é a ideia? É eu escrever um como combinação linear de 3 e 16, certo? Como é que eu posso fazer isso? De novo, só recapitulando aqui, ó. Eu divido 16 por 3, aí vai dar 5 e dá resto um aqui, certo? Próxima divisão, o que é que eu faço? Eu divido 3, que é o divisor, pelo resto. Aí já vai dar resto zero, né? Não tem mais o que fazer. Então aqui eu tiro aqui o quê? 16 é igual a 3 vezes 5 mais um, tá certo? Ok, então um é o quê? 16 menos 3 vezes 5. E aí, beleza, eu jogo a barra para cima de tudo aqui, ó. Um com a barra vai ser 16 menos 3 vezes 5. 16 com a barra em cima é a mesma coisa que zero. Porque quando eu boto a barra em cima, eu estou olhando dentro do anel módulo 16. Então, eu só olho para os restos da divisão por 16. Então, eu fiquei com essa equação aqui, ó. 1 é igual a menos 3 com a barra em cima, vezes 5 com a barra em cima. Ou, se quiser, jogo o menos lá para o outro lado. Jogo o menos lá para o outro termo, fica 3 vezes de menos 5. Dá no mesmo, né? Pode botar o menos tanto aqui quanto aqui. Vou deixar aqui por quê? Porque eu quero que apareça 3, que nem apareceu aqui. Ok, então o inverso multiplicativo seria menos 5. Só que menos 5 não aparece aqui na conta.
Então, o que é que seria menos 5? Ó, zero é a mesma coisa que 16, tá? Zero é a mesma coisa que 16. 16 e zero é a mesma coisa. Então, o que é que seria menos um? Menos um seria quem? Se 16 é zero, menos um é quem? Menos um é 15, tá? 15 e menos um deixam o resto 15 quando eu divido por 16, certo? Quando eu divido menos um por 16, você pode estar achando estranho que o resto dê 15, mas é porque eu peço sempre que o resto seja positivo. Esteja entre, no mínimo, zero e menor do que 16, no caso, né? Então, não posso dar resto negativo. Então, quando eu divido menos um por 16, como é que fica? Quando eu divido menos um por 16, menos um por 16 vai dar. é, Vai ficar. Deixa eu organizar aqui. E 1 por 16 dá. é, Bem, o resto da divisão seria 15, tá? Então eu vou ter menos um igual a alguém vezes 16 mais 15. Quem é que seria esse alguém aí para que essa divisão batesse, né? Seria menos um aqui. Pronto. Então o quociente seria menos um e o resto seria 15, tá? Pode parecer estranho, mas é porque a gente exige que o resto seja maior ou igual a zero e menor do que 16. Então, menos um e 15 deixam o mesmo resto quando eu divido por 16. É só a gente imaginar que eu estou andando como se fosse em círculos aqui, tá? Eu vou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando eu chego em 16, eu volto lá para o zero. Aí 16 é zero, 17 é um, 18 é 2, 19 vai ser 3 e assim por diante. Quando eu ando por negativos, aí fica igual. O zero corresponde ao 16. O menos um corresponde ao 15. O menos 2 ao 14, o menos 3 ao 13, o menos 4 ao 12, o menos 5 ao 11. Então, esse menos 5 que aparece aqui embaixo é a mesma coisa que 11, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 11. Mesma coisa. Por que isso? Por que é que menos 5 e 11 são iguais? Porque 16 divide menos 5 menos 11. Isso aqui também é 16, tá? Quando eu 16 dividir esse menos esse, então os dois são iguais com a barrinha em cima, se for módulo 16. Se for módulo é 30, aí muda tudo, né? Ao invés de ser de 0 a 15, vai ser de 0 até 29. São os possíveis restos da divisão por 30 na letra A, tá? Na letra B são os possíveis restos da divisão por 16. Perfeito. Aí agora aqui, ó, o 11, ele está entre 0 e 15. Então ele é um dos elementos que apareceria aqui, certo? Então o inverso multiplicativo do 3 é o 11, tá certo? Pronto. O que é que eu posso falar sobre o 4? 4 é inversível ou é um número divisor de zero? 4 é divisor de zero, porque o MDC entre ele e 16 é 4, que não é um. Então ele é divisor de zero, certo? É divisor de zero. E quem que é o B aqui da história? Quem que é o B aqui, ó, da história? Que multiplicando por 4 dá zero. Zero sempre lembra. Zero aqui é a mesma coisa que múltiplo de 16, tá? Então, por quem que eu posso multiplicar o 4 para dar um múltiplo de 16? 8. Por 4 de novo, né? Então, o B seria 4.
com a barrinha em cima. Vai indicar que eu estou falando só dos restos, não do número inteiro, 4. 5 agora. 5 é inversível ou é divisor de zero? 5 é inversível porque o MDC de 5 com 16 é 1, tá certo? Então, para a gente achar aí quem é que vai ser o inverso multiplicativo, eu tenho que descobrir como escrever um como combinação linear de 3, desculpa, de 5 e de 16. Eu vou aproveitar aqui essa mesma conta que a gente já fez aqui, tá? Porque a gente já viu aqui um é igual a, por exemplo, menos 3 vezes 5, não é isso? Só que esse menos 3 para eu representar como alguém que está entre 0 e 15, eu vou representar ele de que maneira? De novo, o 16 é 0, tá? Então o 15 é menos 1, 14 é menos 2, 13 vai ser menos 3. Então isso aqui fica 13 vezes 5. Repara que se eu faço 13 vezes 5, isso dá 65. 65 é 1 a mais que 64. 64 é múltiplo de 16, não é? Pronto. Então 64 também vai ser 0. E aí 65 vai ser 1. Tá dando para entender o que é que tá acontecendo aqui? Eu tô olhando só para os restos quando eu divido por 16, tá? Aí acaba ficando cíclico. Eu vou 0 até 15. Aí o 16 corresponde a 0 de novo. 17 a 1, 18 a 2, tá bom? Até o 31, que corresponde ao 15. Aí o 32 vai ser 0 de novo. Aí eu vou de novo. 33 vai ser 1, 34 vai ser 2, 35 vai ser 3, e aí vai. A cada 16 você repete, começa do zero de novo, tá? Então, pronto. 13 vezes 5 vai dar 65, que é um a mais do que um múltiplo de 16. O múltiplo de 16 é zero, um a mais que zero é 1. Então, pronto. O inverso multiplicativo de 5 é 13. Ok? Agora, o que é que eu posso falar sobre 6? 6 é inversível ou é divisor de zero? Quem que é o MDC entre 6 e 16? É 2. Então, 2 é maior que 1, 2 é divisor de zero. Oh, desculpa, 6 é divisor de zero. Professor, Diga. os números pares sempre serão divisores de zero. Aqui sim, porque eu tô olhando com 16, né? Certo? E aí qualquer número par e 16, 2 sempre vai dividir os dois. Então, o MDC não pode ser um, tá bom? No caso aí, se fosse um número ímpar. Se fosse, É, se fosse Z, é 15, por exemplo, tá? Se fosse Z, é 15 ao invés de ser Z, 16. Aí os pares todos, nesse caso, seriam inversíveis. Se fosse Z, é 15. Se fosse Z, 15. Então, ao invés de eu dividir tudo por 16, eu divido tudo por 15. Aí aqui os pares todos são invertíveis. Depende de quem for esse número aí que está no índice aí do Z, tá? Porque eu tenho que olhar para o MDC com esse número que está indicado aí. Então, se for 15, aí no caso o 3 não seria invertível, seria divisor de zero, porque o MDC de 3 com 15 não é 1. E 2 seria invertível, porque o MDC de 2 com 15 é 1. Depende de quem for esse N aí do índice do anel, tá certo? Nesse caso, e no da letra A, todos os pares realmente vão ser divisores de zero, tá bom? Porque 16 e 30 são números pares. Então, todo número par vai ter ao menos o 2, né, que divide os dois ao mesmo tempo. Então, o MDC não vai ter como mais ser igual a 1. Tá, tá certo? tá certo. Beleza. Então, quem é que é um número que multiplicando por 6 vai dar um múltiplo de 16?
E aí? 3 e sobra 3? 2. Então, mas Aí eu quero ficaria o que, resto que 2, né, no seja caso. zero, tá? Eu quero que o resto seja zero, ok? Eu preciso que o resto seja zero, que eu quero multiplicar 6 por alguém que dê zero. Só que esse zero que dê é o resto, tá? Então tem que ser eu multiplicar 6 por alguém e o resultado dê zero, ou seja, dê um múltiplo de 16. Quem que são os múltiplos de 16 aí, para facilitar? Tenho 16, tenho 32, tenho 48. Ó, são 48. Tem como multiplicar alguém por 6 que dê 8, 48? né? Pronto. Então aqui o B vai ser 8. O 7. 7 é invertível ou é divisor de zero? Invertível. Invertível. Porque o MDC dele com 16 é 1. Aí agora, é fácil achar quem é que é o inverso multiplicativo. Eu posso fazer alguma conta que nem essa que eu fiz aqui, ou então posso tentar fazer de cabeça. A gente já comentou aqui, ó, que os múltiplos de 16 são 16, 32, 48, 64. Eu tenho que achar alguém que multiplicando por 7 dê um a mais do que um desses, tá? Porque 16 vai ser zero, 32 vai ser zero, 48 vai ser zero, então 49 vai ser um, e Pode ser por 7, né? 33 vai ser um. Oi? Por 7. 7 Por vezes 7 7, mesmo, 7 49. vezes 7, 49. Como 48 é zero, 49 é um. Pronto, então o inverso multiplicativo é 7 aqui. Beleza? Vocês vão ver agora que o trabalho basicamente já foi praticamente todo feito. Por quê? É o 8. Ele vai ser o quê? Divisor de zero ou vai ser invertível? Divisor de zero. Divisor de zero porque o MDC de 8 com 16 é 8. Então, 8 é divisor de zero. E quem é alguém que multiplicando por 8, eita, divisor de zero, não é divisor de 8, não. É, quem que é alguém que multiplicando por 8 vai dar zero? Ó, a gente já 8. comentou em cima aqui, ó, que se multiplicar 6 por 8 vai dar zero, né? Então, quem é que é o B que eu boto aqui? 6, certo? Ou não? Mas poderia ser 8 também, né? Vê, 8 vezes 8 dá 64, também pode. Beleza? Não precisa ter um apenas, não precisa ter apenas um B, tá? Pode ter mais de um cara que multiplicando dê igual a zero, mas o inverso não. O inverso multiplicativo é único. Então não vai ter mais de uma opção. O 9 agora. 9 é invertível ou é divisor de zero? Invertível. Invertível, exato. Aí eu quero alguém que multiplicando por 9 dê um a mais do que um múltiplo de 16. Então vamos aí listando aqui. Eu vou ter 16, 32, 48, 64, 80, 96. E aí vamos. a- Todos esses aqui são equivalentes a zero, 9. tá? São congruentes a zero. Agora, equivalentes a um é um a mais. Então, eu vou ter 17, 33, 49, 65, 81, 97. Aqui, 81 é múltiplo de 9, né? Então, se eu faço 9 vezes 9 dá 81, e 81 é a mesma coisa que um aqui dentro desse anel. Então, o inverso do 9 é ele mesmo. Para o 10 agora. 10 é divisor de zero, né? Porque o MDC de 10 com 16 é 2. Aí agora, eu quero alguém que multiplicando por 10 dê um múltiplo de 16. Pode ser 8 de novo, né?
8 resolve basicamente tudo aqui, certo? O B aqui pode ser 8. 8 vezes 10 dá 80, que é múltiplo de 16, então é zero. Agora o 11. Eu sei que é inversível já, né? Sei que é inversível e... é, deixa eu botar isso aqui mais pro lado um pouquinho, tá? Pronto. Beleza. E aí, 11 é inversível e quem é que é o inverso multiplicativo? Não preciso fazer a conta mais, porque aqui eu já vi, ó, que o inverso do 3 é 11. Então, o inverso de 11 é quem? 3. Beleza? Quando você faz basicamente a metade das contas, a outra metade das contas meio que já fica mais ou menos no automático, porque os inversos dos que você já calculou é somente inverter agora. Se eu já sabia que o inverso do 3 era o 11, então o do 11 vai ser o 3. 12 agora. Por quem que eu posso multiplicar 12 para dar um múltiplo de 16? Basicamente, por 8 a gente já viu que vai dar sempre, né? Mas existe alguma opção menor? Por 3, né? Não, por 3 não dá não, mas Quatro. por 4 dá, que aí fica 48. Beleza? Então, 12 é divisor de zero, vou botar assim só para ocupar espaço, e o elemento seria 4. 13. 13 é inversível. E quem é o inverso? Já tem aqui, ó. 13 foi o inverso do 5. Então, o inverso do 13 é o 5. 14 agora. 14 é divisor de zero. Que o MDC de 14 com 16 vai ser igual a 2. Pronto, beleza. Eu quero alguém que multiplicando por 14 dê um múltiplo de 16. Por 8 sempre vai dar certo, mas tem outra opção. Quatro. 14 vezes 4 daria 56, né? 56 não é múltiplo, não, de 16, né? 14 vezes 2 dá 28, não dá ainda. 14 vezes 3 dá 42. Vezes 4 dá 56. Vezes 5 dá 70, que não deu ainda. Vezes 6 dá 84, não dá. Vezes 7 dá 98, também não dá. Vezes 8, 112, que é múltiplo de 16, tá? Seria é próximo aqui que eu iria escrever. 112, 113 seria equivalente a 1. Então, realmente, aqui o menor possível que multiplicando por 14 dá zero seria 8. Não tem outra escolha mais baixa. E 15, finalmente. 15 é um invertível, certo? Porque o MDC dele com 16 também é 1. E quem que é o inverso dele? Pode fazer a conta, tá? E sair vendo as divisões. Ou pode fazer o seguinte, ó. O inverso, ele é sempre único. Aí vê, o um já tem ele mesmo como inverso. Então, os inversíveis aqui, eles eram quem? Deixa eu escrever aqui. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15.
O um é inverso dele mesmo. Então, ele é inverso dele mesmo, sozinho aqui. O 3 é inverso do 11. Então, eu estou associando aqui 3 e 11. O 5 é inverso do 13. Então, eu também associo eles dois aqui. O 7 é inverso dele mesmo. O 9 também é inverso dele mesmo. O 15 tem que ser inverso de alguém. Só que só restou uma opção. Ele vai ter que ser inverso de quem, então? Dele mesmo, né? Tá? Porque nenhum dos outros pode ser inverso dele, porque eu já disse quem são os inversos dos outros. Então o 15 tem que ser inverso dele mesmo. Não tem mais nenhuma opção, então vai ter que ser ele mesmo. É aquele negócio. Se só tem tu, vai tu mesmo. Tá? 15 é invertível e o inverso dele vai ser igual a ele mesmo. Só para checar, 15 vezes 15 daria quanto? 225, né? É, é isso mesmo? 15 vezes 15. Exato, 225. 225 menos um dá 224, que é 14 vezes 16. Então, realmente, tá? 15 vezes 15 dá um a mais do que um múltiplo de 16. Então, realmente, 15 é o inverso do 15 dentro desse anel. O que é que vocês têm que fazer aí na letra A? Mesma coisa, só que com Z 30. Aí, ao invés de ser de 0 a 15, vai ser de 0 até 29, tá? Tem um monte de conta, realmente. Mas se vocês fizerem esse exemplo aí do 30 e vocês entenderem, aí vocês fazem qualquer um que apareça na prova. E se aparecer na prova, vai ser com menos elementos, tá? Não fiquem preocupados quanto a isso, não. Ok, vocês entenderam a ideia? Como é que isso funciona? Como é que funciona esse anel dos inteiros módulo 16, módulo N em geral? E quando que o cara é inversível? É quando o MDC com o N lá do anel, né? Que aqui era 16 no caso, foi igual a 1. E é divisor de zero quando ele tiver o MDC com N maior que 1, tá bom? Pronto, maravilha. Vou passar aqui para o exemplo seguinte. Mostre que se P é um inteiro ímpar e A ao quadrado mais 2B ao quadrado é igual a 2 vezes P, então A é par e B é ímpar. Então, primeiro, como é que eu mostro que o A é par? Primeiro, A é par. Então, veio. A ao quadrado é o quê? 2P menos 2B ao quadrado. Se eu colocar 2 em evidência, fica 2 que multiplica P menos B ao quadrado. Então, A ao quadrado é múltiplo de 2. Então, A ao quadrado é par. Tá bom? Agora, se o quadrado de A é par, o que é que eu posso falar a respeito do A? Então, aqui é uma observação, tá? Podia ser outro exercício. Se A ao quadrado é par, então A é par. Como que a gente demonstra isso? Por uma, tentando descobrir alguma contradição. Eu suponho que ele não é par e demonstro algo que não pode acontecer. Por exemplo, se o A não for par, o A tem que ser o quê? Tem que ser ímpar. Então, se A não for par, então A é ímpar. O que é que quer dizer isso? É porque bem, se ele for par, ele é múltiplo de 2, então ele é duas vezes alguém. Se ele for ímpar, ele é ele é um a mais do que o número par, né? Todo ímpar é um número par mais um. Então, se o A for ímpar, ele é o dobro de alguém, 2K, mais um, onde K é algum inteiro, certo?
Qualquer número ímpar é um número par mais um. Então, pronto, se o A for isso, o A ao quadrado seria o quê? 2k mais um ao quadrado pelo, pelo binômio. Isso aí é o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse termo aqui, ó, eu posso colocar 4 em evidência. Fica, ou 2 em evidência, se quiser. 2 vezes 2k ao quadrado mais 2k mais um. Ou seja, eu tenho um número par, porque isso aqui é múltiplo de 2 mais um. Então, se esse a ao quadrado aí é um par mais um, quer dizer o quê? Que a ao quadrado é o quê? Ímpar. Mas a ao quadrado é o quê? É par, né? Pronto, contradição, porque o a ao quadrado não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Se o a ao quadrado for par, o a tem que ser par. Por quê? Porque se o a não for par, o a ao quadrado não pode ser par desde o começo. Se um inteiro for ímpar, o quadrado dele é ímpar. Beleza? Analogamente, se o quadrado de um inteiro for par, o inteiro já era par desde o início. Tá ok? Vocês entenderam como é que foi essa demonstração? Foi uma demonstração por contradição. Eu supus que o que eu queria mostrar não acontecia e obtive alguma contradição a partir daí. Qual foi a contradição? É que eu sabia que o a ao quadrado era par e concluí que ele era ímpar. Não tem como ser as duas coisas de uma vez, certo? Então aqui é contradição. Não pode ter contradição na matemática. Logo, o A é par. Alguma dúvida até aqui de como que eu fiz essa demonstração por contradição? Às vezes fala também de demonstração, demonstração por absurdo, tá? É a mesma coisa. Então, eu queria mostrar que o A é par e que o B é ímpar. Agora eu vou mostrar que o B é ímpar, então. Ok? Então, eu já sei que o A é par. Então, se o A é par, o A ele é o dobro de alguém. Ele é duas vezes K, para algum K que seja inteiro. Então, até aqui eu sei o seguinte, eu sei que eu tenho A ao quadrado, que é 2K ao quadrado, mais 2B ao quadrado, é igual a 2P. Só substituir, tá? Substituir aqui o A por duas vezes K, já que o A é par, então ele é o dobro de alguém. Então, isso aí vai me dar o quê? Espera aí que eu aumentei aqui a tela sem querer. Pronto. Então, 2k ao quadrado é igual a isso aqui, mais 2b ao quadrado igual a 2p. Todo mundo é múltiplo de 2 aí, então eu vou simplificar, vou dividir tudo por 2. E aí eu vou chegar a 2 vezes k ao quadrado mais b ao quadrado é igual a p. Tá certo? Ok, então o p está dizendo aqui no enunciado que o p é ímpar. Esse termo que está aqui, ele é o quê? É par ou ímpar? Aí duas vezes k ao quadrado é par ou ímpar? É par, né? Porque é múltiplo de 2, então ele é par, ok? Então, o b ao quadrado, ele vai ter que ser o quê? O b ao quadrado pode ser par,
Se o b ao quadrado for par, o que é que acontece quando eu somo dois números pares? Par com par. Dá par ou dá ímpar? Par com par dá par, tá? Então, se o b ao quadrado fosse par, a soma com o 2k ao quadrado seria par. Só que a soma é o, é o pezinho aí que é ímpar. Então, o meu b ao quadrado tem que ser ímpar, tá? Se eu somo um par com alguém e o resultado é ímpar, esse alguém tem que ser ímpar. Então, tem que ser ímpar aqui. Então, o b ao quadrado é ímpar. Então, se b ao quadrado é ímpar, então o b já é ímpar desde o início. Demonstração vai ser como? Por contradição de novo. Eu vou supor que o b não é ímpar e obter algum absurdo. Então, se o b não for ímpar, o que é que isso significa? Que o b é o quê? Se b não for ímpar, então b é par. Então b é par. B é o dobro de alguém. B vai ser duas vezes algum m, um m inteiro. E aí, então, é, eita, não. Ah, não. Aqui é b, desculpa. O b seria o dobro de alguém. Então, o quadrado de b seria o quê? Quadrado de 2m, que é 4m ao quadrado. O 4m ao quadrado é múltiplo de 4, né? Então, em particular, é par. Mas não pode, porque b ao quadrado é ímpar. Contradição. Certo? Logo, o b é ímpar. Porque se o b fosse par, b ao quadrado também tinha que ser par, mas b ao quadrado é ímpar. Tá bom? Então, se eu começo, se eu sei que o quadrado de alguém é par, é porque o cara já era par. Se eu sei que o quadrado de alguém é ímpar, é porque o cara já era ímpar, tá bom? E aí finalizou a demonstração, tá? Porque eu queria mostrar que o A era par e que o B era ímpar. Aí vocês revisem depois essa demonstração aí, tá? E se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem. Vocês mandem dúvida pelo fórum, ou então vocês mandem mensagem lá no Ava, tá certo? Que eu respondo, certo? A última agora, para a gente finalizar. A última agora é do material da semana 3, tá? Que ficou faltando falar. Então, se A, B, C, M e N são inteiros, tais que C divide A e C divide B, mostre que C divide MA mais NB. Esse símbolo aqui é o símbolo de dividir, tá? Divide. Então, o que é que significa dizer que o C divide A? Quer dizer que existe algum inteiro, alfa, ou K, tal que, multiplicando C por K dá A. O que quer dizer que C divide B? Que existe algum inteiro, R, que multiplicando o C dá B. Certo? O K e o R são inteiros. Então, o que é MA mais NB? O A é K vezes C. Então, fica M vezes KC mais N vezes B. Quem é B? RC. Coloca o C em evidência, fica MK mais NR vezes C. Então, acabou a demonstração. Por quê? Porque eu queria mostrar que esse número aqui é divisível por C, que ele é múltiplo de C. E é realmente, eu obtive ele como alguém vezes C. Então, o C divide realmente esse número que está aqui. Que a definição é essa. Esse número aqui vai ser divisível por C, vai ser múltiplo de C se existir algum inteiro que multiplicando por C dele. É o que a gente acabou de escrever na tela, tá? Então, essa aí foi mais simples. Alguma pergunta, pessoal? A aula encerrou, tá? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, vocês
pode ficar à vontade. Se não, eu vou finalizar a gravação aqui. E também, se vocês quiserem perguntar após acabar a gravação, vocês podem também, tá? Eu vou encerrar aqui.